Bom, quando nós mexermos então com balanço, nós vamos ver então identificar os nossos bens, dos bens móveis, bens imóveis e bens intangíveis. Se eu olhar lá no balanço, eu vou ter um grupo, o primeiro grupo da esquerda, chamado então ativo imobilizário. No meu ativo imobilizário eu tenho então os meus bens móveis, os meus bens imóveis e os meus bens intangíveis. Então o que são os meus bens móveis? Meus bens móveis é isso aqui, ó. Tudo aquilo, literalmente, que eu possa movimentar, carro, cadeira, mesa, vão se enquadrar aqui como os bens móveis, tá? Tudo estará aqui dentro, bens móveis. Tudo que é do almoxarifado, tudo que é do patrimônio é móvel, então vai estar enquadrado no meu grupo lá. Então, quando eu abrir o balanço, ele vai estar enquadrado nessas contas de bens móveis. Esses bens móveis vão se dividir, então, em almoxarifado e patrimônio. Rapidamente vamos falar aqui, sem entrar em muitos detalhes. Eu gosto de falar sobre isso aqui, porque isso faz uma confusão danada. E cada vez mais a gente usa essa questão da eficiência, eficácia e efetividade. Tá? Principalmente quando a gente vai falar, eu estava essa semana preparando umas aulas de auditoria, e, nossa, o que eu vi ali de eficiência, eficácia e efetividade sendo mal usado esses termos, tá? Então, quando nós pegarmos a literatura, nós temos que, na nossa área, nós temos que toda hora estar lendo, não tem como nós não estarmos lendo e nos atualizando a respeito de um determinado assunto, e vai vir sempre esse termo eficiência, eficácia e efetividade. E eu não souber a diferenciação entre eles, eu vou acabar interpretando errado essas coisas aqui. Tá? E vai vir cada vez mais atualização da legislação em relação a esses assuntos vindas do Tribunal de Contas com esses termos. Então, eficácia, a eficiência. Então, quando eu falo em eficiência, eu estou trazendo problema para mim. Eu sou eficiente, eu sei resolver, eu faço bem feito, eu sou eficiente. Tá? Então, capacidade administrativa de produzir o máximo de resultado com o mínimo de recursos, energia e tempo. Produzir o máximo com o mínimo de desperdício, produtividade operacional. A eficiência está associada à racionalidade, produtividade, ação, força, virtude de produzir. Então, eu trago isso para a questão pessoal, eu trago isso para a minha questão. Eu sou eficiente, eu tenho a eficácia. Então, ação, força individual de produzir de cada um de nós individualmente, tá? Ato de fazer certo as coisas, realizar um trabalho com perfeição. Se eu fiz bem feito, eu sou eficiente. Eficácia. Fazer as coisas certas, é saber o que fazer. Um plano mais amplo. Então, eu não estou falando de mim ser eficiente, eu estou falando de um conjunto de pessoas que faz a eficácia e faz a coisa funcionar. Um plano mais amplo, não se limitando apenas ao cumprimento de um trabalho, mas sim na resolução total de uma situação. Está associado à noção de ótimo, metas e tempo, relação entre resultados pretendidos e resultados obtidos, grau em que se alcançam os objetivos e metas de um determinado período de tempo sem levar em conta os custos. Efetividade. Diz respeito ao resultado concreto ou às ações que se fizeram acontecer. Esse resultado concreto, fins objetivos, metas desejadas, estabelece a relação entre resultados e objetivos. Então, quando eu falo em efetividade, eu estou trazendo isso para o serviço público. Efetividade é um termo que não existia há pouco tempo atrás. Quando nós começamos a fazer as traduções das questões de auditoria, das questões que veio lá da lei de... Opa, ok. Então, veio o termo efetividade. Então, até pouco tempo atrás, não existia o termo efetividade na língua portuguesa. Tá? Então, vai ver aqui um exemplo aqui, ó. Vocês já viram, se são do interior, já devem ter visto. Então, quando a gente cava um poço, tem toda uma técnica. O pessoal tem uma dimensão de se cavocar, o povo redondo, tem tijolamento, os primeiros metros é entijolado, o resto não é, tem o local certo, enfim.
existe toda uma técnica, todo um conhecimento para se cavar um poço, tá? Então, a pessoa que vai cavar esse poço tem que ter todo esse conhecimento. Então, vocês vão cavar um poço. Eu chamo, então, essa pessoa que tem todo um conhecimento para cavar esse poço. Ele vai lá e cava o poço. Tecnicamente, perfeito esse poço, tá? Quer dizer, a pessoa tem uma eficiência inigualável para se cavar esse poço. É só ele e mais ninguém que possui essa técnica para cavar esse poço. E ele cavou esse poço com a melhor técnica possível e disponível que tinha naquele momento, e ninguém faria melhor do que ele fez para cavar aquele poço dentro da técnica. Ele foi extremamente eficiente para cavar esse poço. Terminou o poço, maravilhoso. Cadê a água do poço? Ele foi extremamente eficiente para cavar o poço dentro das melhores técnicas possíveis. Mas cadê a água do poço? Não tem água do poço. Então, faltou eficácia. Houve a eficiência, mas não houve a eficácia, porque ele não encontrou a água. Então, não adianta eu ser eficiente se eu não fui eficaz. Cavei um poço na melhor técnica possível, mas não houve eficácia porque não houve água, ok? Mas agora, ele cavou o poço, encontrou a água, uma água de qualidade, a água perfeita, fantástica, tá? E daí? Não passa ninguém perto desse poço, não consigo alimentar os animais porque é extremamente longe, não consigo regar a plantação, não consigo servir a população em volta porque é o difícil acesso ao poço. Então, cadê a efetividade? Tá? Então, a efetividade vai ser alcançada se as pessoas que estão naquela comunidade vão poder se servir daquela água, vão tomar aquela água. Eu vou poder dar água para os animais, eu vou poder regar as plantas que estão próximas ali. Tá? Então, essa vai ser a diferença que eu tenho, então, da eficiência, eficácia e efetividade. A efetividade sempre vai estar voltada à questão pública. Aquilo que esse serviço atendeu toda a comunidade, tá ligado? Então, a eficácia. E a efetividade, que o meu serviço individualmente teve a eficiência e atendeu, então, a todo aquele grupo de pessoas. Então, só para a gente saber, a maioria de vocês já sabe disso, né? Só para quando vocês estiverem fazendo leituras, vai haver algumas coisas do próprio Tribunal de Contas que já traz algumas normas e traz sobre a questão de efetividade, tá? Que sempre vai estar ligada à área pública, tá? E tem muito a ver conosco aqui.